Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui. Quero agradecer de coração o convite do pastor Marcos e da Soraya e também agradecer muito a Deus por esse fim de semana muito significativo para todos nós que estivemos ali. Alguém já disse que nós somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que empreendemos e dos amigos que fazemos. E a gente sempre gosta de dizer por onde anda nas nossas palestras, né? A gente não faz palestras, a gente faz amigos. E no meio dessa conversa a gente partilha, a gente troca, né? E eu quero dizer da minha alegria muito grande mesmo, em compartilhar, rever alguns, uma coisa muito interessante que aconteceu. A gente conheceu o Ramon há mais de 20 anos e, de repente, a gente se encontra lá de novo. O Ramon tinha ido na nossa casa há 20 anos atrás, nem lembrava, era solteiro ainda, se eu não me engano, né? E essas coisas que Deus faz que aconteçam, esses cruzamentos que a nossa vida passa por elas. Também a minha alegria é muito grande rever o pastor Gilton, meu querido professor, né? Professor de homilética. Veja que responsabilidade, pregar de novo diante do professor de homilética. Então, qualquer problema, pastor Marcos já sabe a quem se reportar. Então, a nossa alegria é muito grande. Também estamos aqui, o meu irmão, Hermane, e a minha cunhada, Karina. Eles moram em João Pessoa, mas esse fim de semana estão com a gente aqui. Nos alegramos muito. E a minha mãe também, que tem passado por esses momentos, né, de enfermidade, mas que está hoje à noite com a gente também aqui, que é bem conhecida da igreja. Na sexta-feira à noite, nós conversamos no nosso encontro de casais sobre uma sexualidade sadia, ou seja, o desafio de uma sexualidade sadia. O tema geral do retiro foi o casamento e os seus desafios. No sábado pela manhã, a gente refletiu um pouco sobre o desafio da estrutura e da flexibilidade que um casal e uma família precisa ter para que não se quebre, né? Para que não se parta. A palestra seguinte, nós falamos um pouco sobre o desafio de uma comunicação clara e direta, para que a gente possa se entender dentro dessa relação conjugal e familiar. E hoje pela manhã, a gente refletiu um pouco sobre o desafio da espontaneidade e do humor dentro de uma relação conjugal. Tem que ter humor, tem que ter graça, tem que ter alguém que conte piadas de vez em quando dentro de casa, que faça uma graça, para não criar aquele clima muito rígido, de uma seriedade que inviabiliza muitas vezes a saúde emocional de um casal e de uma família. E hoje à noite nós queremos concluir, e agora com toda a igreja, falando sobre os desafios das crises familiares. A família sempre passou por crises ao longo da história, mas hoje parece que a crise é muito mais intensa ao nosso redor. Muitas vezes a gente está desnorteado, sem saber exatamente o que é e o que não é uma família. O que está acontecendo com as nossas famílias? E nós vamos pedir a Deus que Ele seja o nosso ensinador nessa noite, Ele seja o nosso professor, que o Seu Espírito seja aquele que nos guia a toda a verdade. E eu quero convidá-los a fazer uma rápida oração nesse momento. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, mesmo assentados. Senhor, estamos aqui na Tua presença e suplicamos que o Teu Espírito que está dentro de nós e no nosso meio, Ele possa falar profundamente aos nossos corações, pelas palavras que serão lidas na Tua palavra, por aquilo que vai ser refletido, meditado e explicado. Que a sabedoria do Senhor possa repousar sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1, de 26 a 28, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias e nós vamos ler esse texto nesse momento. E diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre
todos os animais domésticos, sobre toda a terra, vejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que Ele nos abençoe com a leitura da sua palavra que nós acabamos de fazer. O desafio das crises familiares. Alguém já disse que a vida é como uma maratona. Não é difícil começar bem, difícil é terminar bem. Quando o disparo de iniciar uma maratona acontece, as pessoas estão todas cheias de energia, cheias de vontade, e começam a correr, no desafio de cumprir aqueles 42 quilômetros. Mas muitos param no meio do caminho, muitos têm aquele trajeto interrompido, aquele projeto que um dia sonhou de correr uma maratona, ele não é concluído. Por isso, muitas vezes, aquele ditado que diz assim, que a primeira impressão é a que fica, também é o ditado enganoso, porque não é a primeira impressão que fica, a impressão que fica é a última. A melhor impressão de nós mesmos como seres humanos é a impressão final, é a última impressão. E quando a gente pensa nas questões familiares, nesse texto que nós acabamos de ler, esse é o primeiro texto, a primeira referência que a Bíblia traz acerca do casamento e da família. E há pelo menos, inicialmente, 3 coisas que esse texto nos ensina, que a gente trabalhou um pouco também no nosso retiro, que são as seguintes coisas. Primeiro, Deus criou o homem e a mulher iguais, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus os abençoou de forma igual, Ele abençoou o homem e a mulher juntos. E Deus deu ao casal que Ele havia criado a tarefa de cuidar, de dominar, de gerir aquela terra que havia sido criada. Então, Deus cria os dois iguais, Deus os abençoa de forma igual e Deus dá aos dois, ao casal, a tarefa de cuidar daquela terra imensa que havia sido criada. E a gente pode tirar, inclusive, outras lições também desse texto, que essa família, ela nasce num ambiente de comunicação. O versículo 26 diz, e Deus disse, ou seja, Deus falou, Deus se comunicou, e conforme nós entendemos é que a Trindade estava ali presente, e Deus conversa com o Espírito e conversa com o Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, conversam e trocam ideias e diz, vamos criar uma família. E essa família acontece a partir desse ambiente de diálogo e comunicação. E essa é uma lição forte que a gente pode tirar desse texto, porque a comunicação e o diálogo é um elemento importantíssimo nas nossas relações conjugais e familiares. A segunda lição que nós podemos tirar ainda desse texto é que Deus cria uma família num ambiente de parceria. Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. Ou seja, Ele traz para junto de si o homem e a mulher naquele momento tão especial, um momento de criatividade, um momento de diálogo, um momento de conversação, um momento de comunicação. E em terceiro lugar, a família nasce num ambiente gerencial, com potencial global. Me chama a atenção isso, porque Deus cria um casal que Ele convida aquele casal para administrar, cuidar, gerir o mundo. E não apenas gerir, mas povoá-lo. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre tudo que acabou de ser criado.
E quando nós olhamos para esse texto, a gente olha, que coisa mais linda! Um casal criado à imagem de Deus, um casal abençoado por Deus, um casal que recebe uma tarefa linda, maravilhosa, bonita, importante, de colocar pessoas no mundo e de cuidar dessa terra enorme criada. E quando a gente olha para a nossa realidade hoje, então tem alguma diferença. Esse é o projeto piloto, o projeto ideal, o projeto primeiro de Deus. E se esse era o projeto de Deus, o que foi que aconteceu com esse projeto? O que foi que houve no meio do caminho? Se nós somos criados à imagem de Deus, abençoados por Deus, e conseguimos colocar pessoas no mundo e cuidar do mundo, e quando nós olhamos para o panorama ao nosso redor, tem alguma pequena diferença, não é? Pequena diferença. E o que aconteceu foi um acidente de percurso. Acontece um acidente. Que acidente foi esse? Gênesis, capítulo 3, nos mostra que, depois que esse projeto lindo já estava implementado pelo Senhor, entra o pecado no mundo. E o pecado começa a mudar as relações humanas. O pecado começa a mudar um monte de coisa naquele projeto inicial do Senhor. Porque, a partir disso, além dos desdobramentos ecológicos e tudo mais no mundo, mas especialmente a desigualdade entre o homem e a mulher surge a partir desse episódio tão desagradável que foi o pecado que entrou e tomou aquele casal que caiu, a gente chama de queda. O capítulo 3 e o verso 16 de Gênesis nos diz assim: o teu desejo, a fala de Deus direcionada para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja que, no projeto original de Deus, o homem e a mulher eram iguais, mas com o pecado acontece essa desigualdade. Começa uma situação desagradável, começa um processo de acusação. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, foi a serpente e tal. Cada um jogando a culpa no outro. E aquele clima de harmonia, de satisfação, de amor, de parceria, de carinho, de cuidado, parece que desaparece naquele momento. Começa a haver uma competição entre homem e mulher. Quando eu olho para esse texto, eu lembro de uma situação que eu vivenciei uma vez que eu estava dirigindo um grupo de mulheres que estava trabalhando o tema sobre os sonhos, os seus sonhos. Naquela manhã, aquele grupo de mulheres estava ali na igreja e o tema da reflexão era: qual o seu sonho? E uma falava uma coisa, outra falava outra. E eu lembro de uma senhorinha, cabelos brancos, uma senhorinha doce, sabe aquela vovozinha maravilhosa que em todo lugar existe. E ali estava aquela senhora, e cada um foi falando do seu sonho. Chegou na vez dela, ela disse: o meu sonho era ser professora. Meu sonho era ser professora. E a pergunta seguinte, que não quer calar, é: e o que é que houve no meio do caminho? Ah, eu estudei, eu fui para a faculdade, eu me formei, eu recebi o meu certificado, o meu diploma de formação, mas eu nunca dei um dia de aula para ninguém. E eu perguntei outra vez: e o que foi que aconteceu? É que quando eu cheguei em casa e partilhei com meu esposo, meu marido, o meu sonho, a minha realização, e agora a minha colação de grau na faculdade, ele se virou para mim e disse: mulher minha, não trabalha fora. Mulher minha, não trabalha fora. E essa querida irmã, que se esforçou, que lutou, que brigou, nunca deu uma aula para uma criança. E quando ela disse aquilo, eu fiquei imaginando quantas crianças poderiam ter sido educadas por essa mulher, que tem o coração professoral, que tinha um amor pela educação, mas
essa desigualdade pecaminosa que muitas vezes entra de tal forma dentro das nossas casas, das nossas famílias, acaba frustrando algumas pessoas e impedindo que outras sejam abençoadas por uma vocação, por algo que existe dentro dela. E há também, apesar de toda essa desigualdade, o que eu chamo na Escritura de luzes no final do túnel, porque a partir daí, a predominância, tanto histórica como inclusive na Escritura, é masculina, é bem masculina. Mas de vez em quando acontece uma situação assim, em que Deus mostra, olha, não está perdido aquele projeto original de homem e mulher iguais, homem e mulher abençoados por Deus, homem e mulher em parceria gerindo esse mundo, ainda não se perdeu completamente, nem vai se perder. De vez em quando a gente encontra, inclusive no Antigo Testamento, luzes. Por exemplo, o caso de Débora, a juíza, no livro dos Juízes. E me chama a atenção, lá no livro dos Juízes, capítulo 4, os versículos 4 e 5, quando diz assim: Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. E eu acho isso tão precioso na Escritura. Primeiro, porque ela era uma mulher, diferente de tudo que acontecia anteriormente, porque nós temos uma predominância de juízes homens. Mas é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, a igualdade original vai voltar. Não percam isso de vista. A segunda coisa é que ela era casada e o autor bíblico, ele faz questão de citar o nome do esposo dela. Ela era casada e o seu esposo chamava-se Lapidote. Uma terceira coisa linda que eu vejo nesse texto é que Débora atendia debaixo de uma palmeira. Ora, só mulher para ter uma criatividade dessa, gente, né? Porque os juízes homens, onde é que eles atendiam? Eu posso imaginar assim, aquela cadeira bem chique, né? Bem formal, mas eu não sei porquê, mulheres gostam tanto de plantas, né? Mas mulheres gostam muito de plantas, a grande maioria aqui, certamente acontece isso. E Débora, ela usou essa criatividade. O escritório de atendimento de Débora era debaixo de uma palmeira. E a quarta coisa que esse texto me chama a atenção é que ela era a mulher, humanamente falando, mais importante na nação naquele momento. Israel ia a ela levar as suas questões. Isso é tão rico, meus irmãos. Por quê? Porque mostra que o projeto de Deus original, ele vai se concretizar nas nossas vidas. O projeto de um casamento saudável, de uma relação saudável. Débora não ficava discutindo com Lapidote quem era que mandava, quem era que não mandava, de quem era a última palavra, de quem era a última opinião. Nós vimos, inclusive, isso lá no nosso encontro sobre a terceira via, não esqueçam. Às vezes não é a minha ideia, não é a ideia da minha esposa, é uma terceira ideia que, se a gente não conversar profundamente sobre isso, essa ideia nunca vai surgir, nunca vai aparecer. Deus criou o homem e a mulher iguais, os abençoou, e Deus deu ao casal a tarefa de cuidar da terra criada. Mas o que Deus criou e o pecado deformou, o Evangelho restaurou. O que Deus criou no início, o que o pecado fez com que houvesse desigualdade, o Evangelho vem trazer isso de volta. E já começa no Antigo Testamento com luzes, como é o caso de Débora. Lá em Gálatas 3:28, e para mim esse é um texto assim redondo quando a gente pensa nessa ideia de igualdade e resgate do projeto original de Deus, o apóstolo Paulo nos diz que não há mais judeu nem grego,
escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos agora são um em Cristo Jesus. Todos nós somos um. Não existe mais raças diferentes diante de Deus. Não existem mais posições sociais diferentes diante de Deus. E não existem mais gêneros diferentes diante de Deus. Homem e mulher são vistos e olhados igualmente por Deus, como foi no princípio, como foi nesse projeto original. E onde é que nós estamos hoje? O que Deus criou e o pecado deformou, o Evangelho restaurou, resgatou, está tentando reformar. Quando a gente estuda escatologia no seminário, tem uma frase muito clássica com relação à volta de Cristo, aquelas discussões todas que existem, uma frase chamada o já e ainda não. O já e ainda não. Jesus já veio uma vez que Ele está aqui dentro de cada um de nós, né? Ele mora dentro de mim, de você, Ele está no meio da igreja reunida, mas fisicamente Ele vai voltar. Então nós estamos entre um polo e outro, entre o já e ainda não. E quando eu olho para essa escritura, para esse texto e para a história da relação conjugal e familiar, eu posso perceber que nós estamos nessa mesma posição, no já e no ainda não. Somos transformados pelo Evangelho, mas ainda num corpo caído, numa natureza pecaminosa. E o que é que a gente pode fazer para melhorar o casamento e não chegar ao fim da vida, olhar para trás e se arrepender? Porque a vida não volta, ela só anda para frente. Por mais óbvio que isso seja, às vezes precisa ser dito. A vida só anda para frente. Uma enfermeira que trabalhava com pacientes terminais, ela começou a perguntar aos seus pacientes quais eram os seus arrependimentos. Aqueles pacientes que já sabiam, eles estavam em estado terminal e iam morrer. E ela começou a perguntar e começou a anotar. E dos muitos arrependimentos que aquelas pessoas citaram, ela selecionou 5. Escreveu um livro, inclusive, que eu quero sugerir, chama-se Os 5 Arrependimentos. O primeiro deles é: eu me arrependo de só fazer o que as outras pessoas queriam que eu fizesse. O que eu desejei fazer, eu fiquei, não, mas um diz isso, outro diz aquilo. A segunda coisa, o segundo arrependimento, não expressar os meus sentimentos. Não falar. Há uma frase muito clássica na psicologia que diz assim: quando a boca fala, o corpo cura. É necessário falar. O terceiro arrependimento foi trabalhar demais. Veja só, pessoas no final da vida, um dos arrependimentos foi trabalhar demais. O quarto arrependimento foi sair pouco com amigos. Sair pouco com amigos. E o quinto arrependimento, lembrei daquela senhorinha, não realizar os seus sonhos. Fazer apenas o que os outros desejavam, não expressar os sentimentos, trabalhar demais, sair pouco com os amigos e não realizar os seus sonhos. Quero concluir nesta noite, meus irmãos, fazendo 3 sugestões práticas para que a gente possa pensar sobre o ideal de Deus que começou lá no Gênesis, o processo de queda e desigualdade e problemas que nós vivemos e ainda estamos vivendo hoje, e sonhar com esse momento melhor. Nós podemos ter casamentos melhores, nunca teremos casamentos perfeitos, isso é uma grande ilusão. Mas algumas sugestões. A primeira coisa: procure conhecer-se a si mesmo. Procure conhecer a si mesmo. Cuidar de você, cuide de você. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvarás a ti e aos teus
ouvintes. E eu gosto de pegar esse texto e fazer uma inversão, ou seja, colocar no negativo. Não cuide de você, nem cuide da sua vida espiritual, da doutrina, que você vai terminar a vida triste e ainda vai afetar de forma negativa todas as pessoas que lhe escutam. A segunda coisa, assumir que nós falhamos e o outro falha. Ah, mas aquela minha esposa, mas aquele meu marido. Pois é, foi esse que Deus te deu. Foi esse que Deus me deu. Foi essa que Deus nos deu. Então, sempre haverá falhas na minha vida, na sua vida. Todos nós cometemos falhas. E a gente precisa perceber que é necessário conviver com isso. Claro que algumas vezes existem limites. Agressão física, maus tratos e tudo mais, é outra coisa, é outro nível. Mas procure perceber que todas as pessoas ao nosso redor são falhas, são imperfeitas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, já no finalzinho da sua vida, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu faço. Ou seja, mesmo o apóstolo Paulo, que deixou tantos ensinamentos para mim, para você, para nós, ele ainda se reconhecia como um homem falho, pecador, que cometia erros. Então, é muito importante que nessa caminhada conjugal e familiar, nós tenhamos essa percepção de que erramos no passado, no presente, e ainda vamos continuar cometendo erros no futuro. Em terceiro lugar, e último, se o nível de incômodo, problemas conjugais e familiares estiver muito alto, além do que você pensa que consegue suportar, procure ajuda, busque ajuda. O Novo Testamento possui 28 vezes a expressão uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Então, a vida cristã é uma vida para ser vivida em comunidade. A vida para ser vivida em comunidade. E eu desejo que essa reflexão e tudo aquilo que a gente tem conversado e conversou nesse fim de semana possa nos ajudar a construir casamentos melhores, famílias melhores e, consequentemente, uma igreja melhor e uma sociedade melhor. Que Deus nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Amém.